Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, com o coração cheio da mais profunda gratidão, pedindo por esse planeta abençoado que é a Terra e aos espíritos a ela ligados, encarnados e desencarnados, vibrando com muita gratidão, e que o nosso pensamento, nossa prece alcance a todos os necessitados do corpo e da alma, aos doentes, aos sofredores, aqueles que se sentem esquecidos e abandonados, que possamos vibrar e levar um pouquinho de amor a cada um que se encontra perto de nós, através de nossa boa vontade, palavras, atitudes e pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler um texto que encontramos no livro Fabiano de Cristo, o Peregrino da Caridade, de Roque Jacinto. Fabiano de Cristo é um espírito tão caro, né, tão amoroso, que cuida da gente com tanto amor, com tanto carinho. E até algumas pessoas falam livrinho do Frei Fabiano. É um livrinho que traz tantas mensagens de amor, tantos exemplos dele ali no convento de Santo Antônio, mensagens de encorajamento, de reflexão, são muitas lições. E normalmente os textos são curtinhos, mas como esse que nós vamos ver hoje, mas cheio de profundidade, cheio de reflexões. Então, é o capítulo 11, chama-se Ultraje. Sentia-se ultrajado. Era matar ou morrer, vingando a sua honra. Então aqui nós vemos o famoso olho por olho, dente por dente, pena de talião, que é reportada, datada de 1770 a.C. E Jesus, o Cristo, veio nos ensinar o quê? O amor, o perdão, não a reciprocidade, não devolvermos a ofensa na mesma moeda, e sim o quê? A perdoarmos, a amarmos os nossos inimigos, a bendizer aqueles que nos maldizem e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E ainda assim nós vibramos e agimos conforme a lei, a pena de talião. Tantos anos já se passaram, o contato que nós tivemos com o Cristo, em inúmeras oportunidades, em inúmeras encarnações, o contato que eu digo é o contato com sua lei de amor, Nós sabemos nessa encarnação, e provavelmente em outras, que Jesus esteve entre nós. Então, temos que ter consciência disso. Por que ainda agimos desta forma? Porque não seguimos os seus exemplos. E ainda estamos próximos de uma pena de tantos e tantos anos antes da sua vinda à Terra. Então, esse senhor que vai ser reportado aqui, ele estava o quê? Cego, de ódio, de rancor. Vamos ver qual é a sua história e o que acontece. Então, era matar ou morrer, vingando a sua honra. E aqui está atrelada ao quê? Ao orgulho. Por que nós agimos dessa forma? Porque o orgulho ainda está muito dentro de nós.
todas as vezes que acontece uma contrariedade, ele desperta. Nós ainda nos comprazemos no orgulho. Temos que combatê-lo. Decidir-se afinal. Então ele tinha tomado uma decisão por ter sido ultrajado. Ajusta um reluzente punhal à cintura com uma ideia homicida. Então ele iria ali cometer, limpar, né, como dizem, a sua honra através do sangue. Sabe onde está o rival e partirá para desforra. Aturdido, envolto por pensamentos terríveis e antevendo o quadro da morte, seguirá para o endereço de seu desafeto, sem mais tardança. E quantos planos nós arquitetamos quando estamos ali tomados pela cólera, pela violência, quando nos sentimos ultrajados. No caminho, passa pelo portão do convento de Santo Antônio. Importante, né, nós pensarmos essas atitudes intempestivas, movidas pela cólera e pelo ódio, raiva. Quais são as consequências disso? Como será matar ou morrer? Sente necessidade de pedir amparo divino para aquela louca empreitada e rogar a Deus o ajude no que considere a sua justa vingança. Ou seja, era a verdade que ele acreditava que essa era o único caminho que ele deveria tomar, né? No entanto, vejam que a verdade, né, e a ajuda, elas estão sempre ao nosso alcance. Basta que nós nos coloquemos à disposição, que nós nos sintonizemos. Então, de uma certa forma, ele tinha ali uma intuição, uma ajuda, para que ele passasse no convento. Bate a porta e o Frei o acolhe com ternura. Vejam, né, Frei Fabiano, a sua sintonia, a sua condição de ser um instrumento útil, de ajuda. O equilíbrio que ele teve ali, né? Acolhimento, com ternura. Ele estava enfurecido e ele o recebe com amor. E nós? Nós temos equilíbrio quando alguém nos procura e quando está enraivecido? Nós procuramos acalmá-lo ou jogamos mais lenha na fogueira? Qual é a nossa atitude quando alguém encolerizado chega até nós? E quando estamos encolerizados, nós conseguimos sentir a ajuda do mais alto? Dificilmente, né? Então a gente tem que parar, respirar, dar tempo ao tempo, para a gente começar a sentir o amparo, a proteção, a solução para os nossos dissabores, a melhor atitude a ser tomada, né? Acalmar, tentar ali esquecer a ofensa, não deixar-se dominar totalmente pelo orgulho. Ele se ajoelha diante do religioso e pede a sua bênção. Quando a mão do Frei lhe toca a cabeça febril pelo ódio em que se devora, ouve-se um estalo seco e o punhal, partido em dois, cai no chão rústico do templo. Ele estremece. Retira-se o Frei em respeitoso silêncio. Vejam quanta lição do Frei Fabiano. O acolhimento, o silêncio, a sensibilidade, né? Em ouvir, em perceber a dificuldade em que esse homem estava e o não julgamento. Ele se retira em atitude de respeitoso silêncio. O homem agora
estático, o homem agora estático, sua por todos os poros, como que desperta de um terrível pesadelo. Sopesa a sua anterior decisão e sente-se arrependido. Olha à sua volta e vendo outro religioso, indaga-lhe: quem me socorreu com a bênção que me retirou do mal? Ele, respondeu-lhe o outro frei, é simplesmente nosso porteiro, Fabiano de Cristo. Então, como eu disse, esse livrinho ele traz muitas lições, né? As lições de Frei Fabiano: ser útil, ser um instrumento útil. Nós temos que orar e vigiar e buscar ser um instrumento útil para que nesses momentos que acontece um acesso de cólera ao nosso redor, nós possamos auxiliar de fato, né? Edificar com a nossa palavra, com o nosso acolhimento, e não ser ali o comparsa, né? Porque quando incentivamos o outro a cometer um crime, um desatino, um julgamento, nós também somos ali corresponsáveis por essas atitudes que venham a ser tomadas. E quem somos nós para julgar o outro? Quantas atitudes nós somos capazes de tomar quando nós somos ali dominados pelo orgulho, pela vaidade? Então, essa atitude de respeitoso silêncio também do frei. Nós sabemos ouvir o outro? Não, nós não sabemos. Nós já atropelamos, começamos a falar, a aconselhar, sem mesmo parar e pensar: onde está a verdade? Como eu posso ajudar? Como agiria o Cristo? E o bem, ele é contagiante, não é? Nós temos que ver os olhos, temos que ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Não deixar passar a oportunidade de semear o bem, de auxiliar. E para o homem, qual lição nós tiramos daí? Quais? Porque são muitas, né? Me ocorre aqui que a ajuda sempre existe. Cabe a cada um de nós, né, estar em sintonia com o mais alto, oferecer as condições para ser ajudado, né? O ajuda-te que o céu te ajudará. Ao invés de arquitetar esses desejos de vingança, que possamos buscar a sintonia com o mais alto, pedindo ao Pai amparo, proteção, confiança, aceitação e conselhos. O que devemos fazer? Como devemos agir, né? Nós já sabemos, Jesus deixou o seu legado de amor, de paz. Então, que nesses momentos de acesso de fúria, nós possamos buscar ali o alento da prece, abrir o Evangelho, ou um livro de mensagens, fazer uma leitura, buscar alguém que seja de nossa confiança, que nos dê esse acolhimento, que nos ampare com amor. E as atitudes, né, que nos precipitarão ao erro, nós devemos o quê? Evitá-las. Essas atitudes imediatistas, cegas, que quantas consequências nos trarão. Graças a Deus, né? No momento que o punhal caiu no chão, que se espatifou em dois, ele conseguiu ter ali e olhar e ver o que ele estava fazendo, o que ele estava prestes a fazer, né? E despertar, né? Ele reconheceu quem foi que me socorreu e me retirou desse estado que eu estava, né? Foi o amor de Frei Fabiano. E para completar, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A cólera.
Item 9. O que diz o dicionário sobre a palavra cólera? A cólera é o sentimento de violenta oposição contra o que ou quem molesta ou prejudica. Ira. Temperamento feroz dos animais. A cólera. Item 9. O orgulho leva a vos crer mais do que sois. Olha aí a resposta. A não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. A vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? É que vos entregais à cólera. Então é o orgulho que nos leva aos acessos de cólera. Nós nos achamos os donos da razão, os mais poderosos, aqueles que têm mais direito, né? Nós nos empoderamos de um direito que a gente não tem. O direito de revidar, o direito de infringir as leis de Deus, de fazermos justiça com as nossas próprias mãos, justiça com as nossas palavras, caluniando, tramando, denegrindo o outro. Olha como é sério isso, como é necessário para nós refletirmos em relação ao orgulho e às suas consequências. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Olha, são acessos mesmo. É um instante em que ficamos cegos e surdos e que podemos fazer um estrago enorme. E veja que interessante essa comparação, essa mensagem de um espírito protetor, que ele fala, né? Nos assemelham nos acessos de cólera, nós nos assemelhamos aos animais. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? É aquilo, ficamos cegos e surdos. Nós não ouvimos, nós não enxergamos, nós nos blindamos de todo amparo, de toda proteção. Nós perdemos a razão. E justamente por perdermos a razão é que nos comparamos, nos assemelhamos aos animais. As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, se prendem à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedece. Ah, se nesses momentos pudessem ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros, que não, quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria se esforçar por vencer uma tendência que faz dele objeto da piedade. Realmente, né? Se tivesse ali uma câmera nos filmando e a gente tivesse ali o poder de assistir o que a gente está fazendo nos momentos de cólera, nós teríamos muita vergonha, né? E os partidários? Esses danos se estendem aos outros, né? Então, aquele que incentiva o erro, né, quando a gente está ali, a gente está, em primeiro lugar, causando mal a nós mesmos, com esses acessos de cólera. Em segundo lugar, quando conseguimos intentar ali os nossos objetivos, nós causamos dano a uma pessoa, a sua família, os seus entes queridos. Né? Esses danos, eles são bem complexos, ele tem uma cadeia. Nós prejudicamos os nossos familiares, as pessoas, os nossos amigos, as pessoas que nos amam. Nós
trazemos esses comparsas aí encarnados e desencarnados, também prejudicando a eles, esses partidários, né? Aqueles que nos incentivam ao erro. Quanta coisa pode acontecer depois de um acesso de cólera. Palavras, né, que podem ferir profundamente alguém. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete mesmo sua vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, o deter: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não é um remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama. Realmente, quanto sofrimento se espalha ao redor. E quando ele fala da questão da saúde também, o corpo é um instrumento que Deus nos dá para vivermos essa encarnação. E nós temos o quê? Que ter sabedoria com ele, amor ao nosso corpo. Não é o sentimento de posse, mas o amor, aquele instrumento que permite que estejamos nesse plano, né? Nesse mundo, encarnados. Por que lesá-lo com esses sentimentos, com esses pensamentos? E que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Quanto tempo leva, né, para o resgate desses ataques de fúria, dessas consequências, alcançar o perdão, se perdoar. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços para dominar. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, que possamos nos esforçar para combater o orgulho e evitarmos esses acessos de cólera, de fúria, de demência passageira. Que possamos estar distantes desses instintos animalescos, trabalhando, nos esforçando para combatê-los. Que Jesus nos abençoe. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Nós hoje trouxemos do livro Estude Vida e Viva, que é um livro com psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e com mensagens dos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E um capítulo que ele fala sobre as influenciações espirituais sutis, né? O quanto nós estamos sujeitos a essas influenciações, porque sabemos que o intercâmbio de pensamentos
entre nós e os espíritos desencarnados, ele é intenso, né? Tanto que o Livro dos Espíritos nos diz que a influência que eles exercem sobre o nosso pensamento é muito maior do que nós imaginamos. Então, nesse intercâmbio constante, nós estamos sujeitos, então, a essas influências nem sempre saudáveis, nem sempre benéficas, e nem sempre nós percebemos com clareza essas influências, esses pensamentos que nos atingem. Então, aqui no texto, ele nos diz: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então vejam, essas situações em que nós vamos alimentando uma tendência ao derrotismo, um pessimismo, uma tristeza indefinida, sem que haja nenhuma causa, seja física ou seja moral, nada de grande relevância que tenha acontecido que nos ajudaria a entender a razão. Então, quando essas situações elas ocorrem no nosso dia a dia, sem uma causa aparente, sem um motivo justo, claro, ele nos convida a analisarmos que pode ser que seja uma dessas influenciações sutis. E ele diz: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, quando ele diz que sejamos claros para auxiliar para que os mentores possam nos auxiliar, é avaliarmos, no autoconhecimento quais têm sido os nossos pensamentos. Será que esses pensamentos que nos surgem, eles são compatíveis com os pensamentos que nós alimentamos, para que pouco a pouco nós possamos diferenciar aqueles pensamentos que são nossos daqueles que nos são sugeridos, né? Então é muito importante essa avaliação e é o momento ali, como ele fala, da humildade, de analisarmos com muita sinceridade a nós mesmos. É a hora da prece, para que a prece, a oração fortaleça ali as nossas defesas, melhore o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamento. E o passe, que nesse momento pela pandemia não estamos recebendo ali um passe direto, nas reuniões que existem é um passe ali mais coletivo, mas o passe sempre é um recurso de grande importância para o fortalecimento, para a nossa defesa. E ele cita aqui alguns fatores que revelam essas influenciações. Por exemplo, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, aqueles dias em que a nossa cabeça fica só em fatos negativos, aquele pensamento de que nada vai dar certo, de que o dia vai ser complicado. Então, essa concentração em situações pessimistas, elas podem indicar ali uma influência sutil. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Então, aquelas situações em que fazemos ali a nossa prece regularmente, habitualmente, e sem um motivo aparente, a gente começa a não ter vontade de fazer a prece, Ou um livro que estávamos ali lendo empolgados, e sem um motivo aparente temos uma dificuldade muito grande de continuar ali a leitura, Isso pode se perdurar ali por vários dias. Então, se não há uma razão aparente, clara, também pode ser um indício dessa influenciação sutil. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastre imediato. Então, essa falta de vontade, essa indisposição, uma tristeza que do nada ali vem aquela vontade de chorar, uma certa melancolia, ou aqueles pressentimentos, eu não vou sair de casa porque vai acontecer isso, eu não vou fazer ali uma viagem a trabalho necessária às vezes, porque vai acontecer outra coisa, enfim. Começa a vir uma série de pressentimentos ali difíceis, de desastres, e a gente percebe que na maioria esmagadora das vezes não acontece nada e pode ser de fato ali uma perturbação para atrapalhar a nossa rotina, as nossas atividades necessárias.
aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Então ficamos irritados, aborrecidos, porque não encontramos pessoas, às vezes, para dividir as nossas dificuldades, né? E esse aborrecimento também vem do nada. A gente fala às vezes para alguém, poxa, você está me aborrecendo, você está me irritando, mas pode ser que nós estejamos aborrecidos, nós estejamos irritados e nós projetamos, canalizamos no outro a nossa irritação, né? Pessimismos subreptícios, né? Aqueles que chegam sem motivo, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Então, aquelas situações que nós ficamos extremamente sensíveis, qualquer coisa nos incomoda, nos deixa tristes, e começamos ali a condenar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquela situação, né? Então, esse pessimismo sem motivo, essas irritações também repentinas, né, que no momento a gente está bem, segundos depois, por pequenas coisas, nos aborrecem muito, nos deixam com irritação muito grande e passamos a acusar o outro ali, também pode ser um desses sintomas. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Então vemos ali algum fato e imediatamente nós já tiramos uma conclusão, uma dedução, né? Criamos ali na nossa mente toda uma história que depois com calma a gente vai perceber que aquilo era fruto somente do nosso pensamento, que aquilo não havia nenhum motivo concreto para alimentarmos aquele pensamento, aquela história. Mas sabemos que espíritos ali obsessores, eles podem projetar na nossa mente pensamentos, até imagens, né? Até toda uma cena se desenrolando, mas que aquilo não é nosso, são projeções, são influências. Se a gente não estiver bem, nós vamos acalentando, alimentando aqueles pensamentos e acusando ali pessoas que não têm nenhuma relação com o fato, né, que nós estamos alimentando. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Comentamos já um pouco isso, né? Aquela emoção à flor da pele, descontrolada, né? Que acaba ali minando ali a nossa resistência, a nossa energia, porque tudo nos incomoda ali profundamente, até as menores coisas. Isso pode gerar ali até um estado depressivo, né? Se alimentamos esses pensamentos difíceis com essa sensibilidade tão aflorada, né? Que as pessoas falam às vezes, nossa, eu tenho que pisar em ovos com ele, porque estamos de tal maneira ali melindrados, suscetíveis a essa sensibilidade extremada que tudo nos incomoda. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Então vejam que nós podemos nos sentir vítimas, que todos estão contra nós, podemos alimentar até um sentimento de que estamos sendo perseguidos, de que as pessoas querem, popularmente falando, puxar o nosso tapete no ambiente profissional ou dentro da própria ambiente familiar, e podemos tomar uma atitude, como ele fala que é absurda, de automartírio, em que nós procuramos a dor, o sofrimento, para que as pessoas tenham pena de nós, né, para alimentar esse pensamento, essa posição de que nós somos vítimas, que não somos amados, que não somos compreendidos. Mas isso pode ser ali uma dificuldade nossa potencializada por esses espíritos, essas influências espirituais sutis. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, com arrependimento, a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então, esse é um fato, essas influenciações, elas podem acontecer e acontecem com todos nós, sem exceção,
Então, a partir do momento que nós jamais admitimos que elas podem ocorrer, nós acabamos ali não tomando os cuidados necessários. Então, nessa resistência de que essa influência pode acontecer, nós acabamos então desprezando o fato de que nós somos sim todos pessoas suscetíveis, né? E essa resistência, achando que somos seres ali amplamente protegidos ou seres iluminados, ou que estamos imunes a essas influências, elas nos desarmam, né? Tanto que a gente esquece ali do que Jesus nos ensinou, do orai e vigiai. Orai e vigiai sempre, sempre, né? Porque como seres humanos que somos, falíveis, é muito natural que em alguns momentos essas influências ocorram. Então, quando nós não aceitamos que isso pode acontecer, né? Tomamos atitudes, posições que, quantas vezes, como ele fala, nos arrependemos depois, percebemos ali que não estávamos no momento de serenidade, mas nem sempre é possível retomar e reparar aquilo que foi feito. Ele diz ainda, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, nas obsessões mais intensas, fica patente, fica claro ali que existe um processo bem instalado, mas essas obsessões mais simples, essas influenciações sutis, nós temos uma dificuldade maior de perceber. Né? O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Então vejam que até um espírito que provoca essa influência, talvez ele nem tenha consciência do que ele está fazendo. A própria presença dele com vibrações difíceis pode ali nos incomodar, pode nos trazer ali um mal-estar físico, emocional, espiritual, sem que não necessariamente aquele espírito que está provocando, ele tenha plena consciência disso. Porque quem são os espíritos que se aproximam de nós? Podem ser espíritos que nos querem mal, outros que nos querem bem, e aqueles que não têm nem afinidade, nem dificuldades conosco, mas eles se aproximam pela afinidade dos nossos gostos, das nossas tendências, dos nossos pensamentos. Então eles se sentem bem, eles se sentem confortáveis estando na nossa presença e podem, nessa companhia, nos transmitirem, ou nós transmitimos a eles também, influências nem sempre benéficas, nem sempre agradáveis. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosamente, e cuidadosamente, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, numa conversação, num recebimento de uma carta, num clímax de negócio ou numa crise imprevista de serviço. Então, quando aquele espírito que nos influencia, ele está consciente, ele pode ali habilmente, cuidadosamente, aguardar uma ocasião propícia em que não estejamos bem, como ele fala aqui, uma situação de um negócio, de uma crise no serviço, aproveitar essas situações pontuais para que essa influência ela seja mais efetiva em relação a nós. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou essas meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, uma criatura ali desprevenida, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Então vejam que não se sabe o que tem causado mais impacto. As grandes obsessões, aqueles processos em que claramente ali há uma influência deletéria, uma influência ruim, negativa, ou se essas obsessões tão sutis, silenciosas, em que muitas vezes nós não percebemos, mas elas vão silenciosamente minando ali a energia, a resistência, a fé daquele que não toma ali os devidos cuidados. Quantas desavenças, ele diz,
Quantas separações e fracassos não surgem assim, né? Nesses momentos. Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então ele nos convida para que nos avaliemos, estudemos para perceber se nos últimos 15 dias essas situações aqui relatadas, elas não aconteceram conosco, né? E muito provavelmente em algum momento, em uma ou outra situação, nós acabamos ali abrindo brechas para essas influências. Por isso ele fala da importância tão grande do cuidado com a prece, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas intenções, com os nossos anseios, com os nossos desejos, para que nós estejamos ligados ali aos espíritos amorosos que nos querem bem, que nos fortalecem, né? Então, sempre importante a prece, uma leitura ali edificante, uma boa música, procurarmos ali o silêncio dentro de nós mesmos, para que as influências dos espíritos amorosos, elas nos alcancem e nos fortaleçam. Então nós vamos encerrando por aqui, mais uma vez gratos a Deus, a Jesus, e que ao longo dessa semana não nos falte a fé, a confiança e a certeza de que somos amparados, mas igualmente os espíritos aguardam o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.